A estratégia que nos fez conquistar mais de 200 clientes nos últimos meses. Logo depois da vinheta, eu abro a caixa preta e te conto tudo. A nossa estratégia de vendas aqui na Rise sempre foi muito pautada na nossa capacidade de geração de marketing. Afinal de contas, se eu tenho casa de ferreiro, eu preciso ter espeto de ferro. Então aqui a gente sempre baseou as nossas próprias estratégias, aquilo que a gente oferece para os nossos clientes, também para a gente. Então a primeira coisa que a gente estruturou aqui foi justamente a previsibilidade do processo comercial a partir da geração de leads com mídia paga. Então a gente sempre gerou clientes, gerou leads a partir da mídia paga como o canal principal. Como assim? Primeira coisa que a gente fez foi fazer um planejamento de marketing para gerar determinados leads qualificados para que eu conseguisse abastecer o meu comercial e depois ter uma taxa de vendas controlada, tá? Então aqui, claro, quando a gente começou, a gente não tinha SDR, a gente passava diretamente para o closer, então a gente gerava uns leads e a partir desses leads o próprio closer entrava em contato, levava para reunião e a partir dali seguia o processo comercial. Mas como que a gente estruturou isso? Eu sabia as taxas de conversão médias do mercado, então de lead para MQL, de MQL para SQL, de SQL para venda, e a partir disso a gente estabeleceu quanto a gente precisaria investir. Claro, no começo do negócio você nunca tem dinheiro sobrando, então você precisa contar quanto que vai sobrar no final para que você saiba quanto você precisa investir. A estratégia inicial foi captação via mídia paga. Então geramos leads para eu ter pelo menos uns 50, 60, 70% de leads qualificados para que eu consiga marcar 20% de reuniões a partir desse e consiga vender aí para pelo menos 20 a 25% das reuniões que eu fiz. Essa foi a primeira estratégia, mas claro, não tem como a gente depender exclusivamente de mídia paga no médio e longo prazo. Por quê? Porque se você não investe mais, você não capta mais clientes. Então a gente desde o começo, se você olhar aqui o nosso canal do YouTube, você vai ver que tem muito conteúdo já faz muitos anos. Por quê? Porque a gente sempre teve em mente que o nosso orgânico precisava apoiar o nosso canal de mídia paga e a gente não podia ficar dependente exclusivamente da mídia paga. O que a gente fez? Começou a plantar sementes. E as sementes que a gente começou a plantar foram justamente em SEO, né? Então se você for ver aqui no nosso canal do YouTube tem mais de 400 vídeos, no nosso blog tem mais de 150 publicações e a nossa ideia é sempre ter conteúdos pouco perecíveis, de alto valor, onde qualquer pessoa que busque por conteúdos relacionados ao que a gente oferece, ela encontra a nossa cara lá. Então se você buscar por LinkedIn Ads em algum lugar, certamente você vai ver a minha cara por lá. E é justamente essa estratégia que fez a gente ter uma estruturação hoje, que permite com que a gente não necessariamente precise investir em mídia paga, porque os nossos canais orgânicos já nos trazem uma boa quantidade de leads. Claro, para a gente ter previsibilidade e garantia de qual vai ser o número de leads que vai entrar no nosso processo comercial no mês, para que a gente consiga estabelecer uma meta, a gente precisa do apoio da mídia paga para ter sempre essa previsibilidade entrando sempre do mesmo jeito. Mas eu não necessariamente dependo exclusivamente da mídia paga para bater as nossas metas, tá? Então, mídia paga para estruturar a previsibilidade, mídia orgânica para deixar a gente menos dependente da mídia paga, do investimento novo, e isso faz com que a gente aumente cada vez mais a nossa margem de lucro. Então se eu não dependo da mídia paga, eu consigo ter clientes com um CAC mais baixo. Se eu tenho um CAC mais baixo, eu tenho mais lucratividade considerando o LTV. Então essa foi a nossa estratégia básica de captação. Mídia paga mais conteúdo orgânico. Além disso, claro, a gente precisa tratar os leads que a gente gera, independente se são de mídia orgânica ou de mídia paga. Então, quando eu estou falando aqui da geração de leads, a gente está trabalhando também esses caras depois. Porque muitas das vezes, a maior parte dos leads que a gente gera não está em momento de compra. Ele tem perfil, mas não está em momento de compra. E o que a gente faz então? A gente vai nutrir essa galera através do inbound marketing. Tem dois jeitos de eu nutrir o lead. Eu posso nutrir esse lead por conteúdo, que é o que a gente faz, como eu já comentei com você, e esse cara tem uma jornada mais longa, onde ele vai consumindo conteúdos, e essa intencionalidade a partir dos conteúdos vão me gerando insights para o processo comercial, ou eu posso fazer diretamente no processo comercial. Qual que é o ônus e bônus de cada um? Quando eu estou falando de conteúdo, ele é um pouquinho mais demorado, porque eu dependo da pessoa consumir o conteúdo no tempo dela, mas é um negócio muito mais escalável, porque uma vez que eu faço um conteúdo aqui, esse conteúdo pode impactar milhões de pessoas sem que o meu tempo seja gasto novamente.
Quando eu estou falando da nutrição via processo comercial, o negócio é muito mais rápido, mas é menos escalável. Por quê? Porque para cada lead eu preciso alocar um tempo do meu comercial para mostrar para ele, para fazer um diagnóstico, para mostrar para ele como uma estratégia de marketing poderia colaborar com o negócio dele. Então é mais rápido, mas é menos escalável. O ideal é que você una as duas coisas, para que você tenha cada vez mais gente pronta chegando no teu comercial e aí cada vez um ciclo de vendas menor, uma taxa de conversão mais alta, tá? Então o que a gente estruturou aqui foi uma boa estratégia de inbound. Então a gente fez isso com blog posts, com materiais ricos, com aulas gratuitas, com webinars, com fluxos de e-mail, com fluxos de automação no WhatsApp, sempre agregando valor. Então se você for ver os nossos vídeos aqui do YouTube, dificilmente a gente faz um jabá para alguma coisa. Normalmente a gente entrega conteúdo paulada, conteúdo técnico para realmente agregar valor, tutorial para você conseguir subir as suas coisas e começar a gerar resultado. Quando eu gero resultado para você, o que eu espero é que você lembre de mim depois para escalar esse resultado. Então essa é a nossa estratégia para primeiro agregar valor e depois a gente entender como a gente pode apoiar dedicando o nosso tempo através de uma consultoria, através de uma prestação de serviço, através daquilo que a gente faz de melhor, que é marketing e vendas B2B. Beleza? Uma vez que eu tenho captação previsível, eu tenho as minhas sementes plantadas para o médio e longo prazo, eu tenho o meu inbound para nutrir essa galera, eu também tenho um processo comercial ali que faz isso mais manualmente, o que eu preciso ter clareza é sobre as passagens de bastão. Então, quando que o marketing passa a bola para vendas? Então aqui é sempre o MQL. E essa clareza de passagem de bastão sempre foi uma característica nossa. Qual que é o SLA? Cara, se o lead tem a característica X, ele tá passado. A partir dali ele passou para a próxima etapa, agora é com vendas. Virem-se. Então aqui eu sempre entrego um lead que tem o perfil, aí é com o processo comercial para ele gerar interesse. Então aqui a gente nunca teve essa briga entre marketing e vendas, a gente sempre considerou um time de receita. Cara, se a gente gerou um lead que tem as características de perfil, marketing, as campanhas fizeram o papel delas. Agora o comercial vai ter que fazer o papel deles também. Claro, o marketing pode apoiar, pode gerar material, pode gerar novos conteúdos para apoiar esse processo mais individual ali dentro do processo comercial de nível de consciência, mas a gente sempre teve muita clareza da função de cada um. E esses processos nos possibilitaram escalar as campanhas, por exemplo, escalar o nosso marketing. Por quê? Se eu sei que está controlado, que não vai dar briga entre um e outro, que o alinhamento está claro, eu posso simplesmente aumentar o meu volume aqui na captação para que eu consiga levar para as próximas etapas sempre mantendo as mesmas taxas de conversão. Então, essa clareza de processo nos permitiu escalar a ponto de gerar até 30, 40 novos contratos dentro do mesmo mês. Então, se você está no mercado B2B, se você quer escalar a tua entrada de clientes, não deixe para depois o alinhamento entre marketing e vendas, porque esse alinhamento é o que possibilita a escala sem sustos e sem surpresas, beleza? E a última coisa que a gente precisa fazer, claro, depois que a gente fez esse alinhamento entre marketing e vendas bem feito, inclusive aqui no card está passando um vídeo onde eu explico exatamente como fazer esse alinhamento de marketing e vendas e como a gente fez desde o início, como você pode montar por aí também. Também vou deixar ele aqui embaixo na descrição, mas clica aqui, dá uma olhada, deixa ele separado, termina de assistir esse vídeo primeiro. Então, depois que você alinhou marketing e vendas, agora você precisa garantir que as suas taxas de conversão dentro do funil estejam sempre dentro da média do mercado. Como que você faz isso? Você tem os insights quantitativo aqui, né? Então eu sei que a minha taxa de conversão de MQL para SQL precisa ser de 50%. Se está abaixo, o que eu vou fazer? E aí o que a gente faz aqui? A gente faz um treinamento, primeiro um diagnóstico, mas depois um treinamento qualitativo. Ou seja, se eu tenho um número de taxa de conversão abaixo da média do mercado, ali eu tenho um gargalo. O que eu vou fazer para resolver? Agora eu vou olhar qualitativamente. Então eu vou entrar de cabeça ali no processo, eu vou entender o que está acontecendo. Se o problema está entre lead e MQL, o problema é na campanha. Então eu vou lá ver o que eu tenho de segmentação de público. Se a segmentação está certa, o problema deve ser a comunicação da minha copy. Então eu vou ajustar aquilo ali. Agora, se eu tenho um problema de uma taxa de conversão baixa de reunião para venda, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o que aconteceu na minha reunião. Vou olhar se todos os critérios que têm que ser batidos pelo meu closer dentro da reunião estão sendo batidos. Se não, eu dou feedback qualitativo, dou treinamento qualitativo para garantir as minhas taxas de conversão. Com isso, você tem uma operação escalável. Mas claro, de nada adianta você gerar uma porrada de lead, fazer um monte de vendas se você vai perder eles depois. Então você precisa ter um LTV que faça sentido. Como que a gente estruturou isso aqui na Rise? De nada adianta eu ter 200 clientes gerados se eu não consigo
conduzir eles depois. O que a gente tem aqui de premissas básicas? Primeiro é over delivery, então a gente faz isso até antes do cliente entrar. Então todo esse conteúdo que a gente faz aqui no YouTube é para agregar valor para você conseguir aplicar de fato e gerar resultado. E isso a gente faz com os nossos clientes também. Então sempre que a gente fecha um contrato, a gente não tem muito essa de porque não vou fazer porque não está no contrato. Normalmente o que a gente faz é apoiar o máximo que a gente pode e a gente tem uma fortaleza quando a gente está falando do ponto de vista de educação. Então a gente tem muito material, a gente tem muita gente capacitada para treinar times a fazer aquilo que deve ser feito, que basicamente é fazer exatamente isso que eu te expliquei nesse vídeo, a estruturar todo o processo de marketing e vendas para gerar mais leads, mais vendas, mais receita. Então over delivery, claro, mas além do over delivery um processo claro de onboarding e de satisfação. Então a gente sempre aplica processos para garantir que a satisfação do nosso cliente está sempre entre 90% e 100%. É dessa forma que a gente garante que toda essa cadeia que eu te expliquei para gerar leads, para gerar vendas, não é desperdiçada quando o cliente entra na casa. Se você ficou com alguma dúvida, quiser saber qualquer coisa sobre o nosso processo até chegar no tamanho que a gente está hoje, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. E se este vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing e vendas para que no fim das contas você coloque mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.